assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Urso de pelúcia. O moço que nos conta esse relato é de Maceió, Alagoas, e diz que depois de muito tempo ele está trazendo esse assunto à tona. É a primeira vez que ele compartilha essa história com alguém, porque ele diz que é rodeado de pessoas céticas. Há 9 anos atrás ele ganhou um ursinho de pelúcia vermelho, e a mãe dele, assim como os avós dele, acharam um ursinho muito fofinho, muito lindo, amaram o ursinho, porque afinal ele era um ursinho fofo mesmo. Mas ele diz que nunca gostou de brinquedos e afins. E alguns anos atrás ele descobriu que sofre de automatonofobia. Mas ele não sabia que isso se estendia a ursos de pelúcia também. Bom, e como naquela época ele estudava à tarde e a mãe dele trabalhava de manhã e à noite, ela arrumava o quarto dele nos momentos em que ele não estava em casa, que era o único momento que ela estava, que era no período da tarde. E sempre que ela arrumava o quarto dele, ela colocava o bendito urso na cama dele, junto com os outros ursos. Ele confessa que nunca gostou daquele urso de pelúcia e que ele sentia uma mistura de temor e ódio, sendo que o ódio vinha do próprio urso. Durante a noite ele se sentiu observado e a partir da segunda semana em que aquele urso estava no quarto dele, ele começou a ter pesadelos com a morte do pai dele. O pai dele realmente havia morrido fazia 1 ano antes. Quando ele tinha 5 anos de idade, o pai dele faleceu. E no pesadelo, a visão que ele tinha era de terceira pessoa. E ele via o mesmo urso vermelho sentado no banco de trás do carro do pai dele. O urso estava embrulhado num daqueles papéis transparentes de presente que dá pra você ver o que tem dentro. E o urso sorria, vendo toda aquela tragédia. Ou seja, o pai dele ensanguentado. O pai dele morreu de acidente de trânsito, ele era taxista. E ele sempre acordava do pesadelo chorando, agoniado, gritando pela mãe dele. Um dia ele decidiu que ele queria aquele urso longe do quarto dele, longe da vida dele. E ele estava em total estado de pânico. A mãe dele, sem escolha, diante da loucura que ele estava, ele não queria aquele urso, a mãe dele pegou o urso e todos os outros brinquedos, os outros ursos, e juntou tudo dentro de um baú e trancou dentro do armário. Então ele começou a dormir no quarto da mãe dele, até a terceira mudança de casa deles. Quando ele mudou para a atual casa dele, por volta de 2012. Em todas essas mudanças, 3 vezes mudando de casa, ele acabou perdendo muitos brinquedos, a maioria deles ele doou para outras crianças, mas foi sumindo um ou outro até não sobrar nenhum brinquedo mais. E ele acreditava piamente que o tal do urso vermelho também já estava longe há muito tempo, já tinha se perdido na mudança ou já tinha dado. Isso até alguns meses atrás. Pois no meio de uma faxina, a avó dele encontrou o urso dentro de uma caixa, junto com os livros da pré-escola dele. O urso estava completamente empoeirado, porque essa caixa não estava fechada. A caixa estava aberta em cima do guarda-roupa dos avós dele. A avó dele lavou o urso, secou e ele voltou a ser vermelho. Então, há exatos 2 meses, esse urso está na estante de livros dele. Lá, na sala de estar, posicionado em cima dos dicionários. Ele disse que sempre que ia pegar um livro, ele podia jurar que o urso tinha mudado de posição. Mas ele passou a acreditar que não, que sei lá, alguém mexia nele, Até por tirar um dicionário de baixo assim do urso, acabava deixando ele em outra posição, Quem sabe, talvez, tomara. Mas uma noite, quando os avós e a mãe dele saíram para a igreja, ele teve aquela sensação de estar sendo observado novamente. Ele estava na sala assistindo TV e sempre que aquela sensação de ser observado aumentava, ele automaticamente olhava para o urso. E ele podia jurar que a hora que ele olhava, o urso voltava, tipo a posição original. Se ele estivesse se mexendo, a hora que olhava, ele voltava, algo assim. Ele abre um parênteses aqui e diz que no momento que ele está escrevendo esse relato, ele está com muito arrepio. Diz que aquele dia foi realmente aterrorizante e que ele está sentindo tudo isso novamente enquanto escreve o relato. Mas continuando, e quando todo mundo chegou em casa, ele diz que pediu, implorou, pediu de joelhos para que tirassem aquele urso de lá, que doasse para alguma criança, que sumisse com aquilo de lá, pelo amor de Deus. E os familiares dele disseram que sim, tudo bem, mas diz que até agora isso não aconteceu. E agora ele vai detalhar aqui uma coisa que ocorreu na primeira semana de novembro, pouco antes dele enviar esse relato.
Na noite do dia 3 de novembro, ele havia acabado de falar com a namorada dele. Depois disso, ele já estava se preparando para ir dormir. Diz que todo mundo na casa dele, porque já era tarde, todo mundo já estava dormindo. E diz que para ir pro banheiro, ele precisa passar por essa estante onde está o bendito urso. Daí ele ligou todas as luzes possíveis da casa e passou pelo urso assim, sem nem olhar, sem encarar o urso, sem olhar para ele. Porque ele falou que sente o ódio que sai daquele urso para ele. Ele sente o ódio do urso para com ele. E daí ele ouviu alguém falando psiu. Mas não tinha ninguém acordado naquela hora, só os cachorros. E logo em seguida uma risadinha de criança. Uma risadinha perversa e baixinha, sabe? Seguida por sussurros que diziam: amanhã será você. Daí ele saiu correndo e voltou pro quarto dele. Ele não sabe dizer o que ele sentiu exatamente assim na hora, mas ele pode afirmar que era pânico misturado com alguma outra coisa. No dia seguinte ele acordou cedo, porque ele estuda de manhã, e até então tudo normal. Ele não comentou esse ocorrido com ninguém, porque ele sabe o quanto são céticos e só iam chamar ele de louco. E no colégio tudo aconteceu como deveria, tudo nos conformes, até o horário do intervalo. Ele diz que o prédio da escola é cheio de escada, de degraus, cheio. E ele estava descendo uma dessas escadas com uma amiga dele. Até que num dado momento ele escutou o barulho de osso estralando, seguido por um sentimento de que havia alguém o segurando para ele não cair da escada. Alguém invisível, porque não era amiga dele. Porque nesse momento a amiga dele já estava desesperada chamando pela coordenadora da escola. Então levaram ele às pressas para o hospital. Chegando lá, o médico mandou rapidamente ele fazer um raio-x, porque o médico estava preocupado pela coloração roxa que estava no pé dele e o tanto de inchado que já estava. No final ele descobriu que fraturou o tornozelo e ficou aí engessado por 15 dias, ou ainda está engessado, não sei. Mas que o pior foi ao chegar em casa, devidamente medicado e cuidado, ele foi deixado na sala por alguns minutos sozinho, porque a mãe dele estava no quarto telefonando para alguns parentes e os avós estavam na igreja como de costume. E diz que enquanto ele mudava o canal ali, entediado, ele escutou um suspiro desapontado. E foi automático ele levar o olho até o urso na estante. E ele conta que o urso ele tem uma costura, uma linha que expressa um sorriso, como todos os ursinhos. Só que essa costura estava virada para baixo dessa vez, como se o urso estivesse triste. Ele diz que não sabe se é coisa da cabeça dele, ou tipo fruto da imaginação por causa da fobia que ele tem, mas ele diz que realmente tá assustado. E ele indaga que assim, será que o que está ao redor desse urso não tentou acabar com a vida dele, como revelava ter feito com o pai dele? Porque afinal ele sonhou que o urso presenciava a morte do pai dele sorrindo. E agora tipo ele escuta o negócio estralando. Ele não caiu da escada para quebrar o tornozelo, ele tipo quebrou o tornozelo e aí ele cairia da escada, mas uma mão invisível segurou. E essa coisa que o segurou teria sido algo divino, impedindo que ele caísse lá pela escada e sei lá, pudesse ter morrido ou batido a cabeça. Ele diz que não sabe em que acreditar. As pessoas vivem dizendo que é a impressão dele e tenta aí dar umas explicações absurdas. Por isso ele se recusa a contar esse relato para a namorada, para os amigos ou para a família. Então você pode ajudar, sei lá, escreve aí nos comentários alguma coisa, o que pode ser isso? Será que é devido à fobia que ele tem ou não? Ou é coincidência, né? Aconteceu dele ter esse medo, só que acontece de ter alguma energia ruim por trás desse urso também. Aliás, a gente vê tanta coisa aqui com boneca, com esses bichos aí, né? Que são impregnados de energia negativa muitas vezes. Eu não descarto nenhuma possibilidade. E se você gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo.